Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras, pasmem, senhores, o programa desta noite leva o número, é inacreditável, 2.550. É impressionante. Bota fantástico nisso o Jimmy Sanches. Tanto é que no último dia 1º de abril, próximo passado, a gente usa PP, que pode ser por procuração ou próximo passado. Nós completamos exatos 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, graças à interação, à participação dos nossos queridos amigos telespectadores. Sem eles, nada teria acontecido. Tudo começou quando a nossa produção usava ainda um aparelho antiquérrimo chamado telefone. Vocês lembram disso? Alô, produção do Show Mais, pois não? Qual é o tema? Ah, vocês querem Elvis Presley. Nós vamos contatar Graceland Mansion, lá em Memphis, no Tennessee. Ele não vai poder vir, infelizmente. Talvez a gente traga Priscila Presley. Ou, pois não? Extremamente maravilhoso. Está fechado com a Priscila, então? Ok, obrigado. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia não se usa mais telefone. É tudo na base aqui do keyboard. É verdade, ó, só no sapatinho, é só você teclar, tá aí na tela, www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático mais assim, que não funciona. Não. Muitas pessoas têm reclamado, Darcio, eu mandei um e-mail para você, você não respondeu. Não. Eu falo, então, repete o que você mandou. www.tvmais.com.br. Eu falo, é por isso. Você tem que escrever por extenso, ficando desta forma. www.tvmaisabc, tudo juntinho.com.br. Combinado? Isso. Você pode pedir temas, você pode sugerir profissionais para que venham expor as suas ideias, os seus projetos, as suas experiências. Você pode pedir reprise do mesmo tema com os mesmos convidados. Você pode pedir reprise do mesmo tema com outros convidados. Fique à vontade. Quem sempre mandou no Show Mais foram os nossos queridos amigos telespectadores que nos trouxeram até hoje. Eles e a nossa parte operacional também, formada por jovens universitários. Eu sempre digo, são segundoanistas, terceiranistas, quartanistas, um pessoal muito bom que já está no TCC, no trabalho de conclusão de curso, no setor de rádio e televisão, na linha mestra das comunicações, que por aqui passam, adquirem a experiência prática e depois se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, como de outras capitais, outras cidades do exterior e de qualquer parte do mundo. Hoje em dia, o mundo está muito pequeno. As comunicações melhoraram muito, 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 muito. Descarrila um trem na Índia, a 1 minuto já está na rede nos próximos 30 segundos. É espetacular. Então a eles eu sempre pergunto se eles estão afins de colocar o programa no ar. Se não estão, não adianta que nada sai, nada rola, nada acontece. Então atenção meninos e meninas, atenção jovens estudantes. Vocês estão afins de colocar mais esta edição, não precisa gritar, porque já 22h35 quase, não gritem, por favor. Softly with his song, diria Dionne Warwick. Se vocês estão afins de colocar esta edição no ar, digam simplesmente sim. Sim! Ó, é muita animação, é a juventude. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata.
E o tema desta noite, Jimmy Sanches, é Home Doctor, atenção domiciliar. Jimmy, mas levanta esse VU, modulando nos céus do Brasil, Zil. Mostra a fúria para eles aí, Jimmy. E para esse tema muito importante, sempre esclarecedor, nós estamos recebendo o sócio-diretor da Home Doctor, o Dr. Ari Bolognese. Palmas para o Dr. Bolognese. Muitíssimo obrigado pela presença. Prazer em recebê-lo. Obrigado. Doutor Ari, assim posso chamá-lo? Sim. Ou doutor Bolognese, qual que é? Ari tá doutor bom. Ari. Doutor Ari. Hoje nós vamos explicar para os nossos amigos telespectadores essa nova possibilidade, essa nova opção que temos, não é, para os cuidados necessários a uma pessoa. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e fizesse as primeiras colocações de quando surgiu essa possibilidade. Bom, na verdade, a partir do começo da década de 90, de 1990, a saúde no Brasil vinha sofrendo um pouco com o financiamento, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Faltando recursos e leitos para todos os pacientes. Nessa situação, criou-se um ambiente propício para que se pudesse melhorar essa gestão. Surgiu a ideia de resgatar um conceito até antigo, quer dizer, mais antigo que a própria medicina. Atender paciente em casa não é grande novidade. A novidade que acontece hoje é a incorporação de novas tecnologias e a sistematização desse atendimento, ajudando a gerenciar melhor os leitos hospitalares, fazendo com que os pacientes pudessem ter altas precoces, indo para casa com alguma assistência necessária e podendo fazer essa fila andar, essa fila que precisava de recursos hospitalares, a ter esses recursos, né? Nesse momento surge a oportunidade de se criar uma empresa prestadora de serviços de atenção domiciliar. O modelo trazido foi um modelo pesquisado nos Estados Unidos, pesquisado na Europa, mas teve que ser adaptado, porque o Brasil tem particularidades que os outros países não têm, né? Com uma estrutura de saúde na época até um pouquinho mais pobre em relação aos outros países de primeiro mundo. Quais seriam essas adaptações à nossa filosofia aqui? O modelo americano, por exemplo, ele tem um viés muito comercial, industrial, onde vem de fornecimento de produtos, de insumos, mais do que serviços, né? Tanto é que o médico sempre se afastou um pouco desse tipo de atendimento nos Estados Unidos, devido à responsabilidade civil, que é muito aflorada, necessitando de seguros, de má prática em medicina. Então, o médico já não participava disso. E a família assumia parte desse ônus. Mas os próprios operadoras de saúde e o Medicare, Medicaid, pagavam parte desse custo, mas a família arcava com outra parte, comprando ou alugando equipamentos, materiais, comprando medicamentos e às vezes recebendo algum suporte de serviços como enfermeiras ou terapeutas, né? Na Europa é um pouquinho diferente. Aliás, uma outra mudança, nos Estados Unidos existe a figura do paramédico, que presta serviço de socorro, resgate, uma série de coisas, e que existe um serviço estruturado, o famoso 911, né? Na Europa, principalmente na França, existia o SAMU francês, que é o serviço estatal que atende a população de uma maneira geral, com serviços de resgate, atendimento de urgência e emergência e alguma coisa de atenção domiciliar, mas de pacientes menos complexos. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A gente não temos o nosso SAMU que funciona no atendimento para algumas emergências, mas tem suas limitações. Tem o COBOM, o Corpo de Bombeiros, que atua em resgates, atua em acidentes, em catástrofes, né? Mas esse tipo de serviço para um domicílio não existe, com a efetividade que existia lá. Então nós tivemos que criar uma empresa que pudesse prestar todo esse tipo de serviço, desde o fornecimento de insumo, quanto de serviços, serviços de recursos humanos, prestação ou coleta de exames laboratoriais em casa e o atendimento de urgência e emergência 24 horas. Para o paciente? Sim, ele é uma opção que ainda não é prevista em lei, não é regulada
pela legislação. Estamos falando principalmente do setor de saúde suplementar, né, que é onde mais atuam as empresas de atenção domiciliar. O serviço público já tem o Melhor em Casa, que é estruturado pelo Estado, mas que também funciona com uma gama de pacientes com menor complexidade, uma complexidade mais branda, que ajuda a liberar leitos, mas também não atende a pacientes mais complexos, como no caso da atenção domiciliar no saúde suplementar. Nós conseguimos atender, por exemplo, pacientes que necessitam de uma ventilação mecânica, um aparelho de respiração artificial para poder sobreviver. Atendemos pacientes politraumatizados, já equilibrados, estabilizados, pacientes que precisam ter antibiótico-terapia injetável durante um longo tempo. E quem assume a responsabilidade desse paciente em domicílio? Na saúde suplementar, a responsabilidade financeira é da operadora de saúde, muitas vezes, que pode optar por esse recurso. Mas a família e o paciente precisam aceitar que esse recurso ocorra. É lógico que existem limites. Esse recurso ele não é infinito. Não é questão de levar um hospital para dentro de um domicílio. Se o paciente precisa de toda uma estrutura hospitalar, o melhor lugar para ele ficar dentro de um hospital. No próprio hospital. Se ele precisa de parte desses recursos, ele pode ser removido para casa. Então, às vezes, ocorre alguma confusão em que o paciente quer mais coisas do que precisa, ou do que é necessário e suficiente para o seu tratamento, gerando alguns conflitos, né? Por isso, uma parte desse atendimento, muitas vezes, é de responsabilidade da própria família e do próprio paciente. Agora, doutor Bolognesi, independentemente do custo e das responsabilidades, o paciente responde melhor a um tratamento domiciliar por estar se sentindo em família? Ah, sim, isso influencia bastante. Se a indicação for precisa, se a avaliação for adequada, o domicílio adequado e a estrutura fornecida estiver dentro da necessidade daquele caso, a parte psicológica do paciente atua a favor, porque ficar dentro de um ambiente hostil como o hospital, longe de casa, longe do seu canto, vamos dizer assim, da sua família, tendo horário de visita, ou mesmo que não tenha horário de visita, a família tem os seus afazeres, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que fazer uma série de coisas. No domicílio, o paciente se sente mais confortável, mais seguro e, portanto, passa a responder de uma maneira melhor. É lógico que se ele tiver em condições estáveis, que necessite de receber parte da estrutura hospitalar. Se ele precisar de uma estrutura hospitalar intensa ou total, ele precisa estar dentro do hospital. Mas aí a parte psicológica, o estresse de estar num ambiente diferente, onde não dá palpite, onde ele não tem, vamos dizer assim, voz ativa. Não tem voz ativa. Não tem voz ativa. É difícil. Em casa é o contrário. A gente inverte a situação. Nós, equipe de saúde, somos os invasores nesse ambiente. E temos que nos adaptar às regras da casa. Há de ser feita uma leitura aí, de ambos os aspectos, né? Por exemplo, no ambiente hospitalar, apesar da hostilidade, tem o rodízio da enfermagem, não é? Tem, dependendo do equipamento, as pessoas que fazem a leitura exata do equipamento, sabendo se precisa de mais, de menos, se precisa de equipamentos complementares. Já em casa ele não vai ter esse tipo de assistência. Não, tem sim, tem sim. Nesse caso, as oscilações são muito menos intensas, por isso ele tem que ter estabilidade. E isso é verificado diariamente, se há necessidade de aumento ou diminuição dos recursos necessários, ou os parâmetros desses equipamentos, ou as necessidades de materiais e medicamentos. Isso varia dia a dia com o quadro clínico do paciente, que pode melhorar, estabilizar ou piorar. No caso de piora, também não inviabiliza a necessidade de uma hospitalização. Bom, é questão de gerenciar melhor recurso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois uma pergunta bem de leigo para o doutor Bolognesi. Por que geralmente todas as patologias pioram ao anoitecer? De madrugada, então, é um caos. Já voltamos. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas não resta a menor dúvida. Vocês acham que eu ia deixar de falar aqui da LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740 da Vila Bastos, em Santo André? Não ia deixar de falar, mas de jeito nenhum. Por quê?
Eu não falei no primeiro bloco que o programa completou 12 longos anos no ar? E vocês sabem que a LL está patrocinando esse programa desde o primeiro? É impressionante. Já completamos 12 anos numa joint venture. Por isso que eu digo, se você quiser coisa diferenciada, Darcy, eu estou vendo, a loja deve ser cara pra chuchu. Pior é que não. São preços, não é não. São preços hiper, mega, monster acessíveis. Dê um pulinho na LL, agora tem as consultoras da LL. Se preciso for, elas vão até a sua casa, até a sua residência, para fazer uma leitura do que está faltando, de como embelezar o seu lar. LL Presentes, Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema Atenção Domiciliar. Home Doctor, recebendo com muito prazer o sócio-diretor da Home Doctor, o doutor Ari Bolognese. Pô, das duas vezes que fui falar Ari, saiu ali. Mas que coisa, viu? Doutor Bolognese, por que as patologias, desde uma simples gripe, um simples resfriado, até outras patologias muito mais graves, tem o seu quadro piorado, não é? Quando o sol se esconde e a nossa lua tão romântica vem atazanar os doentes? Bom, na verdade, é difícil dizer que isso é verdadeiro. O que acontece é uma certa diminuição de recursos à noite, onde todos estão dormindo, e coisas que não atrapalham durante o dia, como dor, por exemplo. Durante o dia você tem outros estímulos, luz, calor, televisão, cheiro, som, uma série de coisas que distrai o paciente e ele não percebe ou não valoriza tanto aquele sintoma. E à noite não, esses estímulos param, sobra só o estímulo que está acontecendo, que muitas vezes é a dor. Eu dou como exemplo uma torneira pingando. Em casa, durante o dia, ninguém liga para uma torneira pingando. Mas à noite, quando vai se dormir e aquele barulho fica acontecendo, é o único barulho que você vê e você precisa. Não, e o fato de saber que todo mundo está dormindo e você acordado também é meio irritante. Ou levanta todo mundo ou para te falar. Agora, como veio a ideia do Home Doctor, de colocar em prática realmente esse tipo de atendimento, doutor? Isso aconteceu porque, como médicos e um pouco de empresários, eu e meus sócios sempre procuramos inovações, alternativas de melhorias de trabalho, outras formas de trabalhar, e tínhamos na época um relacionamento muito estreito com a operadora de saúde que era a Auto Latina, aqui da região do ABC. Exato. Né? E éramos como peritos, como auditores, uma espécie de auditores, e tínhamos um bom relacionamento com eles. E buscando essa inovação, os procuramos e dizendo, temos uma ideia de fazer um atendimento domiciliar que pode trazer uma gestão melhor dos recursos, uma gestão de leitos, trazendo economia para a operadora de saúde e melhoria de qualidade no atendimento dos pacientes. E o pessoal estava procurando alternativas e nos deu esse apoio. Então nós tivemos a oportunidade de construir a quatro mãos, quer dizer, o lado do prestador de serviço e o lado do comprador desse serviço. Nós fomos respondendo aos quesitos, o que precisaria, o que seria necessário para atender com qualidade, com eficiência, sem riscos, sem aumentar riscos para os pacientes e trazendo vantagens para todos nesse período. Então tivemos a oportunidade de trabalhar junto com uma operadora de saúde, desenvolvendo esse trabalho. Isso foi uma coisa fantástica e fez com que a gente lançasse praticamente o modelo atual de atenção domiciliar relativo às operadoras de saúde, que incorporava o médico a essa atenção, porque até então as cópias antigas não trabalhavam com o médico incorporado na coordenação desse tipo de trabalho. Eram mais enfermagem, fisioterapia, equipamentos, esse tipo de coisa. Então nós colocamos o médico para coordenar isso, colocamos um médico disponibilizado para as 24 horas por dia, serviço de emergência, coisa que até então não acontecia. E foi um sucesso. Começamos a ter pacientes satisfeitos, pacientes que começavam a ter uma melhora mais rápida dentro do domicílio. Às vezes pacientes que não iam para casa para melhorar, mas iam porque não havia mais nada que se pudesse fazer e ele queria ter dignidade, conforto e, se chegasse a falecer, estar ao lado dos seus entes queridos. E isso ajudou muito.
deu credibilidade ao sistema. Pela experiência do dia a dia nesse tipo de atendimento, quais as patologias que mais se amoldam, que mais apresentaram melhorias rápidas, que os senhores ficaram mais felizes da ótica da medicina? Nós tivemos várias delas. Nós temos casos de acidentes com múltiplas lesões e pacientes que ficaram com sequelas, acamados ou comatosos e que puderam ter alguma recuperação. Alguns que foram para casa como se fosse para ter uma morte digna, que tiveram melhoria e viveram mais 2, 3, 4 anos depois disso, né? Simplesmente por ter o cuidado, por ter um estado de espírito melhor. Sempre com atendimento? Sempre com atendimento. Esses casos eram casos que não tinham muito o que a família pudesse fazer sozinha, né? O ideal é que tenhamos casos de rotatividade. Por exemplo, um paciente que tem uma patologia tipo uma pneumonia mais grave, que precisa de um atendimento com antibiótico terapia injetável durante 15, 20, 30 dias, que às vezes acontece, ou com patologias cardíacas infecciosas que precisam até mais tempo do que isso, que ele fique no período em que ele precise dessa antibiótico terapia. Então são pacientes que vão ter alta com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias, né? Mas acontecem pacientes que vão com essa perspectiva de ter uma morte digna e que melhoram e voltam a ter até alguma atividade, né? Tive o caso de uma senhora que estava praticamente, que a gente chama de coma vigil, de abrir os olhos, não ter contato com o mundo exterior, com a família, e que foi levada para casa porque não tinha mais o que ser feito no hospital. Com uma semana de atendimento, ela começou a se alimentar melhor, mesmo por sonda, começou a comer, mastigar e não engasgar, acordou. Com 2 semanas ela levantou da cama, com um mês e meio nós demos alta para a paciente, ela voltou a andar. Poxa. Era um quadro que parecia uma demência avançada e no final era uma grande depressão que levou a um quadro ruim, psicológico, que acabou afetando a estrutura física da paciente. E esse atendimento domiciliar é bom para as duas pontas, né? Os pediátricos e os geriátricos sim, também, que necessitam um pouco mais do que medicamentos, né? Sem dúvida. Necessitam de atenção, de carinho, inclusive contato com os animaizinhos, né? É bom. Em casa sempre é bom. Isso ajuda muito, principalmente crianças. O pessoal imagina que o home care, a atenção domiciliar, é só para idoso. Não, é para toda a gama de idade do ser humano. Quer dizer, nós temos crianças de 0 até pacientes de 105, 106 anos. Então, todos eles podem ser atendidos. As crianças têm até um viés, onde os pais geralmente são muito mais engajados no atendimento e, às vezes, causam até alguma ingerência. Então, nós precisamos ter um cuidado maior, uma participação maior, uma tolerância maior de orientação e tudo mais. Isso ajuda muito. E a criança acaba se recuperando por estar fora daquele ambiente frio, né, de um hospital. Tivemos até uma iniciativa de levar alguns atores fazendo performances em algumas casas de crianças desse tipo, como palhaços ou como os Doutores da Alegria, mais ou menos, e teve um efeito fantástico nessas crianças. Agora, se preciso for, tem acessórios, por exemplo, para serem fornecidos, como uma enfermeira, um assistente de enfermagem. Sim. Os senhores fornecem também tudo isso, com a responsabilidade da empresa? A responsabilidade é toda da empresa, 24 horas de atendimento, quando o paciente está em internação domiciliar. A gente tenta diferenciar a internação domiciliar do atendimento domiciliar, comparando, a grosso modo, a internação seria semelhante a um hospital no domicílio. E o atendimento domiciliar seria semelhante a um ambulatório, uma consulta ambulatorial. Nós podemos ter uma retaguarda 24 horas por dia nesses casos, mas é como se fosse um atendimento ambulatorial, onde o paciente pudesse chamar, se houvesse necessidade, ou ele pudesse ser orientado a ir procurar um serviço de pronto-socorro nas situações mais emergenciais. Na internação domiciliar, ao contrário, nós fazemos o atendimento nas 24 horas por dia, inclusive designando uma equipe com ambulância, com médico, com enfermagem, para essa assistência. Em alguns casos, há necessidade de permanência de auxiliares e técnicos de enfermagem no domicílio nas 24 horas do dia. Isso não pode ocorrer se não houver um cuidador no domicílio. Quer dizer, apesar de toda essa estrutura, é necessário que a família providencie um cuidador que vai ser o
o elo entre a família e a equipe. Ele é o responsável pela casa no lugar da família, muitas vezes, né? Afinal de contas, a equipe de atenção à saúde não pode se responsabilizar por quem entra e quem sai da casa, não pode se responsabilizar pela limpeza da casa ou pelo atendimento das atividades normais da casa. O doutor citou no começo do nascedouro da empresa Home Doctor a Auto Latina como Sim. fonte inspiradora, digamos assim. E hoje em dia, as empresas de seguro contemplam esse tipo de opção? Sim, 90% das operações que fazemos no setor suplementar são bancados, são financiados pelas empresas de seguro de saúde, né? As operadoras de saúde, de maneira geral. Com relativa facilidade? Existem critérios, nada pode correr solto, né? Na verdade, é necessário ter auditoria, é necessário ter critério para se indicar, porque senão, quando você fala em atenção domiciliar, é muito comum cada pessoa ter um modelo na sua cabeça, porque nunca vivenciaram o problema. Nós sabemos exatamente quais são os limites e as possibilidades desse atendimento, porque longe de qualquer profissional de saúde aumentar riscos para o paciente. O que nós temos é que manter os mesmos riscos inerentes à doença ou minimizá-los. Aumentar risco, então estamos usando o patamar errado. Estamos no patamar errado. É lógico que temos que diferenciar também a necessidade da mordomia. E é muito comum a pessoa querer levar o paciente para casa e também não participar do processo. Não é esse o motivo da atenção domiciliar. A atenção domiciliar tem que ter um começo, um meio e um fim, onde o paciente possa ter serviços a mais quando necessário, serviços a menos quando ele estiver melhorando e até uma alta quando for possível, né? Por isso, parte desse trabalho é treinar a família, treinar o paciente para ter autonomia, para que possa lidar com a sua doença. O que o telespectador encontra no www.homedoctor.com.br? Bom, nesse portal você vai poder encontrar, tirar dúvidas a respeito da atenção domiciliar, a respeito dos conceitos disso, os endereços, algumas reportagens, algumas matérias a respeito de problemas de saúde e, às vezes, até algumas dicas importantes. Bom, nós colocamos o site no ar e também o telefone aqui, muito simples, muito fácil para contato. Nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença do sócio-diretor da Home Doctor, Dr. Ari Bolognese. Obrigado, doutor Ari. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à meia-noite e meia. Va bene? Per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella, ciao, fui. A saúde é o resultado não só de nossos atos, como também de nossos pensamentos. Mahatma Gandhi.